Tudo bem com todos? Amém. Glória a Deus. Desculpa só por essa voz um pouco mais feia do que o normal, mas esses irmãos que não usam máscara ficam passando gripe pra gente. Igual eu aqui hoje, né? Então tá bom. Já que a gente vai falar sobre dor, né, e no dia 1º de novembro, depois que tivemos a palestra do médico, vamos também orar para todo mundo que tiver com dor, amém, gente? Né? Você tem fé nisso? Amém. Você tem fé? Aliás, eu estou falando de fé porque é o nosso tema hoje, eu quero falar sobre isso, a fé que remove montanhas. A Bíblia fala disso, não fala? A fé que remove montanhas. O pessoal que está lá em cima tem alguns lugares aqui embaixo, caso queira descer também, tá bom? A fé que remove montanhas. Você tem essa fé? Pensa comigo. A gente ouve às vezes, a pessoa diz assim, mas coitado de mim, eu não tenho uma fé tão forte, uma fé como você. E eu fico intrigado, né, com essas questões, porque esse próprio texto que Jesus cita, né, chamando de a fé que remove montanhas, ele faz a comparação com o grão de mostarda, não é isso, gente? Temos uma imagem aí, você lembra do grão de mostarda? Olha o grão de mostarda, tem duas imagens, pode colocar outra também. Não sei se você se lembra disso ou sabe, mas o grão de mostarda era a menor semente da época, não é mais hoje em dia, mas na época era a menor semente. E aí Jesus fala dessa fé que remove montanhas, e essa fé é do tamanho de um grão de mostarda, que era a menor semente da época. E esse texto Jesus fala em 3 lugares, ou melhor, os evangelistas falam, porque nós temos o texto de Mateus, Marcos e Lucas, que são textos sinóticos ou comuns, ou seja, os 3 evangelistas citam a mesma história, com alguma peculiaridade, alguma coisa diferente, como se fosse 3 jornalistas apresentando as suas ideias, a sua visão sobre aquela informação, sobre aquele ensino. Está claro isso, amém? Então vamos observar os 3 textos que Jesus cita, ensina sobre essa fé que remove montanhas. O primeiro deles eu coloquei aqui, mas você pode conferir na sua Bíblia, Mateus 17, 20. Vamos ver o que diz esse texto. Podemos ler juntos, acho que fica bonito, né? 1, 2, 3. Ele respondeu. Por quê? Amém. Pensando, deixa nesse texto, olhando para esse texto, qual o contexto, né, aqui de Mateus capítulo 17. Jesus está fazendo a transfiguração. Lembra que está Pedro, Tiago e João foram levados ao monte e Jesus se transfigura diante deles. O que significa transfigurar? Significa que Jesus mostrou um pouquinho do que é o seu corpo glorificado como Deus. Eu queria estar lá, gente, naquele lugar. Deve ter sido uma coisa extraordinária. Mas já que a gente não esteve lá, a gente vai estar num lugar melhor, que é na eternidade, para ver Ele a vida inteira, a eternidade inteira, amém? Amém? Porque quem esteve lá com Jesus também no Monte da Transfiguração, tiveram umas responsabilidades muito maiores, não é verdade? A gente quer muito mais honra, mas não quer as responsabilidades. Inclusive, muitos dos apóstolos morreram como? Quantas perseguições eles sofreram, não é verdade? Então veja bem, qual o contexto aqui? Jesus está ali no Monte da Transfiguração, se transfigurando diante dos discípulos, e outros discípulos estão lá embaixo, e aí um pai traz um filho que estava possesso com problemas de libertação, e pede para aqueles outros discípulos orar e libertar aquele menino, e os discípulos não conseguiram. E aí Jesus vai e fala que a fé deles é pequena. Ok? Mas vai raciocinando comigo. O grão de mostarda era o quê? Era a menor semente da época, correto? E Jesus fala o que aqui com eles? Que a fé deles é pequena, porque eles não conseguiram libertar aquele menino possesso.
Aí o outro texto, o outro evangelista é Marcos 19, coloca lá para a gente, vamos ler juntos, bem bonito. 1, 2, 3, Ok, da mesma forma, aqui no evangelista Marcos, no texto de Marcos, qual é o contexto? É o mesmo de Mateus, está no monte ali se transfigurando diante dos discípulos, mas aqui Marcos mostra que Jesus responde de uma forma diferente. Jesus diz, ó geração incrédula. Lá Jesus fala que a fé deles é pequena, aqui em Marcos ele diz, ó geração incrédula. É verdade, e eu não vou entrar nesses detalhes, que traz duas informações, dois acréscimos, tanto no texto de Mateus e de Marcos, quando ele vai dizer também que essa espécie só sai com jejum e oração, ok? Eu sei dessa parte, eu não estou pulando ela, apenas quero trabalhar aqui o detalhe do grão de mostarda, ok? Mas para a gente entender então o contexto, lá Jesus diz que a fé deles é pequena, aqui em Marcos Jesus diz, ó geração incrédula, ou seja, será que eles ainda não acreditavam em Jesus? Será que eles realmente tinham fé em Jesus? E aí o outro texto que nós temos é no texto de Lucas, capítulo 17, versículo 6, vamos ler agora juntos, só as mulheres, 1, 2, 3. Só, olha bem para mim agora, irmãos. Só os homens agora, tá? Amém? Só, vou repetir. Só os homens agora. 1, 2, 3. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se, plante-se no mar, e ela obedecerá. Aleluia. Todo mundo junto agora, 1, 2, 3, homens e mulheres. Ele Amém. E agora, nós falamos do contexto de Mateus, né, da transfiguração, do contexto de Marcos, também na transfiguração. Agora, olha que curioso, por isso que é importante quando você tem um texto que ele aparece em 3 evangelhos diferentes, a gente lê os 3. Aqui em Lucas, o contexto era sobre o perdão. Jesus estava ensinando sobre o perdão, os 70 vezes 7, e aí os discípulos ficam arrepiados e falam: Senhor, aumenta a nossa fé. Essa é a fala deles. Ao ouvir o ensino de Jesus sobre o perdão, eles pedem para aumentar a fé deles. Não foi Jesus que falou que a fé é pequena, Jesus não falou geração incrédula, ali em Lucas, eles pedem: Senhor, aumenta a nossa fé. Gente, lendo esses textos, eu pergunto para você, que negócio é esse então, dessa fé como um grão de mostarda, ou essa fé que remove montanhas? E eu vou deixar em primeiro lugar como perguntas para a gente ir pensando. Jesus está se referindo ao tamanho ou à veracidade da nossa fé? Tamanho ou veracidade? Se ele estiver falando de tamanho, é aquele negócio que a gente ouve sempre, né? Nossa, sua fé é grande, a minha fé é pequena. Mas o que é curioso e, na verdade, contraditório, pensar numa fé pequena, é porque Jesus citou o exemplo do grão de mostarda, que era a menor semente da época, e ele disse: se você tiver uma fé do tamanho dessa semente, a menor semente que existe, você vai remover montanhas. Percebe que não faz sentido a gente viver essas crises? Minha fé é tão fraca, minha fé é pequena, eu quero ter uma fé grande como a sua. Mas Jesus está questionando, está falando de tamanho ou de veracidade. E ainda é curioso, porque a semente de mostarda,
era a menor da época, mas ela se tornava numa grande árvore, numa grande planta. Amém, gente? Estão comigo? É comum a gente ouvir também as pessoas dizerem, se você tem muita fé, ou tem gente que gosta de fazer café, gente de pouca fé, né? Eu gosto de gente de pouca fé, porque a gente pelo menos vai tomar um cafezinho com ela, né? É muita fé ou pouca fé? Uma fé forte, uma fé fraca. É isso que Jesus está ensinando. Ele está falando de tamanho, se ela é grande, pequena, fraca, forte, muita ou pouca. Ou será que o Senhor está falando sobre a veracidade, ou seja, se é verdadeira ou falsa? Se é verdadeira, se você tiver fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, o menor que seja, mas se for verdadeira, vai se tornar uma grande árvore. Tamanho ou veracidade? Você tem ou não tem fé? Você diz, Léo, mas eu vou na igreja. Eu não estou perguntando de se vai ou não vai na igreja. Também não estou dizendo que não é importante ir à igreja, congregar. O que Jesus quer dizer é que você tem fé ou não tem fé. Eu estou na escala, eu participo dos ministérios. Jesus está questionando, você tem fé ou não tem fé? Não está falando de tamanho, mas de veracidade. Eu estou ou não estou na fé. E aí quando a gente vai para o texto, tanto Mateus 17, 20 e Lucas 17, 6, o questionamento de Jesus foi esse: se você tiver fé. Ele não está falando de tamanho. Ele não está falando se é muita ou pouca, se é pequena, grande, fraca, forte. Vem aqui que nós vamos fazer a oração da fé forte. Não. Ele está perguntando se você tiver fé, mesmo que seja do tamanhozinho de uma semente de mostarda. Amém, gente? Ele diz ainda em Marcos 9:19, ele questiona a fé do povo. Ó geração incrédula, vocês não creem em mim? Será que é possível a gente estar andando com Deus, estar cantando aqui, né? Meu Deus forte e tal, e muitas vezes a hora que vem a luta, a dificuldade, as montanhas que se colocam em nossa frente, a gente vira meio incrédulo. A gente sabe que Ele é o Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso, tem a palavra dEle. Mas será que a gente ouviria de Jesus a mesma coisa? Ó geração incrédula. Amém, gente? Estão comigo, sim ou não? Tamanho ou veracidade? Já dá para responder? O que vocês acham que Jesus está ensinando para a gente? Você tem uma fé verdadeira em mim? Um outro questionamento que eu faço é se Jesus está ensinando sobre o desejo ou a superação. Desejo ou superação. Bem, se é desejo ou vontade, é como você estivesse pensando, se eu tiver essa fé, eu vou conseguir o que eu quero. Eu vou conseguir o que eu quero. E aí eu acho estranho, porque muitas vezes a gente vê nas igrejas certas falas, certos testemunhos, parece que Deus ajuda, inclusive as pessoas serem abençoadas com coisas erradas. Parece que Deus está ajudando as pessoas a conseguirem até coisas erradas, porque ela pode conseguir o que ela quer. Essa coisa de desejo, de vontade, é muito comum a gente ouvir no nosso meio, né, de fé, a gente dizer, não, creia, vai dar certo. Vai dar certo. Como é que você sabe? É um desejo, é uma vontade, vai dar tudo certo. Jesus está falando de desejo, de vontade ou de superação. Se nós entendemos que ele está ensinando é superação, então ele está dizendo o seguinte, olha, você vai conseguir além das suas forças. Você diz, eu não consigo, mas a fé que supera me diz, eu vou conseguir além da minha força. Jesus está ensinando então sobre confiança. Confiar, mesmo quando eu não vejo. Mesmo quando eu não tenho. Jesus está ensinando você a se esforçar pela sua fé. Jesus está mostrando que há impossíveis na nossa vida, mas que para Deus tudo é possível. Ele não está dizendo que vai realizar
todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, que tudo vai acontecer como eu quero, como eu oro, como eu busco, mas Ele está dizendo que eu vou superar todas as coisas, com essa fé que é verdadeira e que supera, que remove montanhas. Amém ou não amém, gente? E aí então, quando a gente observa no texto, Mateus 17, 20, Jesus fala, se você tem essa fé de superação, poderão dizer, monte, vá daqui para lá, nada lhe será impossível. O monte está ali, gente, mas Ele está dizendo que você consegue superar este monte. E esse eu acredito que é um dos nossos problemas. Nós queremos viver uma fé que não tem montes nas nossas frentes. Não queremos ter problemas, dificuldades. Mas Jesus nos ensina que fé é superação. Amém, gente? Um exemplo muito comum que eu ouço, principalmente na questão de doença, é quando você vê as pessoas pegando o diagnóstico, aí ela recebe um diagnóstico lá de alguma doença, e aí então é ensinado muito na televisão, você tem que declarar que você não está doente. Esse diagnóstico não é verdade, eu declaro que eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Mas o diagnóstico está ali, criatura de Deus. O que é superação? O que é a fé bíblica verdadeira? O diagnóstico está aqui, essa é a palavra do médico humano. Mas eu tenho uma fé no meu Senhor, no médico dos médicos, e eu vou esperar a última palavra que é do meu Senhor. Isso é superação. Esse diagnóstico não vai me parar. E vou além, vou dizer como Sadraque, Mesaque e Abednego, se Ele me curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Nós precisamos dessa fé genuína, bíblica, que supera todas as coisas. Aí, irmãos, o texto diz ainda também em Lucas 17, 6, o outro evangelho, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. E Jesus estava ensinando sobre perdão. Ou seja, você acha que você não consegue perdoar? Mas eu te digo, se você tiver uma fé verdadeira, você consegue. Você consegue superar. Você consegue perdoar. Amém, igreja? Amém. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, porque se fosse para andar pela sua força, pela sua capacidade, você não precisaria de fé, você não precisaria de Deus. E aí, que mais? Em terceiro lugar, para a gente ser breve, Jesus está ensinando aqui, nessa fé que remove montanhas, Ele está falando da fé em Jesus, nele, ou de uma fé abstrata, ou em outra pessoa. Porque isso também é muito comum, a gente fala, eu tenho fé, mas fé em quem? Em quê? Onde está a minha fé? Mateus 17, 20, Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Mas quem estava falando com eles? Quem que deu autoridade a eles? Quem estava mandando eles lá curar os enfermos? E eles ainda não acreditavam. E veja bem, irmãos, Jesus estava sendo até transfigurado diante deles. Mas eles ainda não tinham essa fé. Eles não conseguiam acreditar completamente em quem Jesus era. Eles viram Jesus fazer milagres e mais milagres. Mas eles ainda não conseguiam. Porque eram humanos como eu e você. E aí, quando a gente olha também no texto de Marcos 9,19, Jesus respondeu Jesus, ó geração incrédula, mas aí ele continua, até quando eu estarei com vocês? Jesus está falando dele. Vocês acreditam em mim ou não? Até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportar vocês? Tragam-me um menino. Vocês não viram os milagres que eu já fiz? Eu dou autoridade para vocês, vocês ainda não acreditam em mim. Eu mostrei para vocês que eu sou o Cristo. Eu acabei de me transfigurar diante de Pedro, Tiago e João. Eu revelei um pouco da glória do céu para eles. E vocês continuam ainda não acreditando. E aí no texto de Lucas 17, 6, Jesus estava ensinando sobre perdão.
E aí no versículo 5, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Em outras palavras, queridos, sabe o que ele está dizendo? Senhor, ajuda-nos a acreditar no Senhor. Esse ensino aí é muito doido, esse negócio não dá. O Senhor está bem da cabeça? É isso mesmo que o Senhor está querendo dizer? Isso é impossível, Senhor. A gente não consegue, nenhum ser humano vai conseguir fazer isso, Jesus. O que Jesus está dizendo? Onde está a sua fé? Você crê em Jesus ou em quem? As pessoas oram a tantas pessoas, a tantos nomes, gente. No meio evangélico, eu temo muito, porque parece que a nossa fé hoje está focada em líderes, em placas de igrejas, em nome de religião. Se a sua fé está em mim, coitado de você. Se a sua fé está em qualquer homem que não seja Jesus Cristo, coitado de você. Mas se a sua fé está em Jesus, você vai avançar, você vai superar, você vai até a eternidade no Senhor. Amém, gente? Então, eu vou pedir a ajuda de vocês agora. Se eu tiver, então, essa fé verdadeira, lembra que a gente viu lá? Uma fé verdadeira na pessoa de Jesus, eu vou superar. O quê? Queria a ajuda de vocês com exemplos. Se eu tiver essa fé verdadeira na pessoa de Jesus Cristo, eu vou superar. O quê? Vamos lá. Um de cada vez. Hã? A minha incredulidade, como os discípulos. Nós, gente, mesmo a gente se batizando, se entregando a Jesus Cristo, a incredulidade às vezes vem na gente. Se eu tiver uma fé verdadeira em Jesus, eu vou superar a incredulidade. Ela não vai me dominar. Que mais? Hã? Medo. Você tem medo? Eu não tenho medo. Você sabia que eu tenho medo de altura? E mesmo que eu tente, quando eu vejo, o cérebro já está mandando outra informação. Mas pela fé eu estou fazendo os testes, eu estou trabalhando. Porque se eu tiver uma fé verdadeira em Jesus, eu vou superar o medo. Não significa que ele vai acabar. Pode ser que ele vai continuar comigo. E eu vou ter que aprender a superar e a lidar com essa coisa. Amém, gente? Amém. Que mais? Se eu tiver uma fé verdadeira em Jesus, eu vou superar o quê? Sentimento de... Aí agora ficou lindo, ficou maravilhoso. A Fabi aqui. O que é isso? Ansiedade? Ansiedade, gente? O que vocês têm isso? O que é isso? Se você tiver uma fé verdadeira em Jesus, você vai superar a ansiedade. Você crê nisso? Amém. Gente, a Bíblia diz o quê? Se você está inquieto, ansioso, o que você deve fazer? Hã? Em Filipenses diz para a gente apresentar em orações. E lá em Pedro, né, 2 Pedro 5,8, para a gente lançar nossas ansiedades diante do Senhor. E a gente faz isso? Então está faltando fé. Está faltando eu ter essa fé. Peraí, eu creio em Jesus. Eu não vou deixar essa ansiedade me dominar. Eu posso superar essa ansiedade. Amém ou não amém, gente? Que mais? Se eu tiver uma fé verdadeira, eu vou superar. A Dalva. A Dalva ali primeiro. Como? Depressão? Depressão. É outra coisa terrível na nossa época. Sim ou não? Agora, deixa eu falar uma coisinha com vocês aqui. Nós cristãos, temos uma tendência extrema. Tem um grupo que tudo para eles é só orar. Ele não precisa de médico. Não é assim? Tem um grupo que acha, não, tudo é espiritual. Obviamente, a nossa base é a nossa espiritualidade, com certeza. Mas não foi Deus que criou a medicina? Será que Deus não cura também através do médico? Então tem um grupo que é assim, que ele vai para o extremo, tudo é oração. Então ele vai deixar de tomar remédio, ele acha que Deus só cura se for na oração. E tem um outro grupo que é comum também no nosso meio, quem sabe está mais comum hoje em dia, que é o grupo que só crê na medicina. Aí depois que ele já fez tudo, para desencargo de consciência, ele fala, ora por mim lá também. Eu não vou orar não. Você não crê? Porque se ele crê, ele deveria vir buscar, sim ou não, gente? Deveria dobrar o joelho, jejuar, se colocar na presença de Deus. Ana nem força tinha, mas ela estava lá se jogando na presença de Deus. Então não dá para entender essa nossa fé.
Vamos passar a noite de oração, vamos buscar, gente. Você quer ser curado, seja do que for, porque eu estou orando do tamanho do desejo que eu tenho de buscar essa superação. Então eu falo que às vezes a gente tem que tomar cuidado, senão a gente vira um crente preguiçoso. Deus sabe de todas as coisas, com certeza, e sabe, inclusive, que eu estou com preguiça de orar. Eu penso muito naquele texto do filho de Batseba com Davi, que enquanto o menino esteve doente, o que o rei fez? Jejuando e orando, jejuando e orando. Então essa desculpinha de Deus sabe, gente, isso é preguiça religiosa, tá? Mas tá, se eu tiver uma fé verdadeira, eu vou superar o quê? Levante sua mão, que é a Ione. Eu vou superar os problemas do dia a dia. Problemas do dia a dia, você tem problemas do dia a dia, irmã? Aleluia, mas eu vou superar cada um deles. Que mais? Mais alguém? As lutas, temos lutas no dia a dia, mas a senhora não é crente? Não é assim que o povo diz? Cadê a tua fé? Exatamente, a fé é para superar as lutas. Mais alguém? As dores, olha as dores que vêm. Dores, temos dores. Agora você ora por isso? Ou já fica naquele negócio, Deus sabe. Gente, eu entendo o seguinte, Deus usa todos os meios. Deus pode mandar a gente mostrar o sacerdote, pode mandar tomar um remédio. Senhor, eu te peço, me cura, não sei de que forma, mas eu te peço, me restaura a saúde. Amém, gente? Que mais? Sentimento de incapacidade. Quantos cristãos não se sentem incapazes? Deixa eu te falar uma coisa, muito bom você lembrar disso. Quem é o cristão, gente? A Bíblia diz o seguinte, que o cristão é um representante de Deus na terra. É nação sacerdotal. Nação exclusiva. Você tem a palavra da vida em você. Isso é ou não é, gente? E a gente fica agindo como se fosse um coitadinho. Ai, meu Deus. Imagina se a gente passasse as perseguições que os apóstolos passaram naquela época. Então a gente precisa abrir os olhos. Fé é superação. Se você está passando luta, não significa que Deus não está com você. Deus está ensinando você a ter mais fé. Crescer na graça. Quem mais levantou a mão? Ódio. O que é isso, irmão? Misericórdia. Entendi. Veja bem, gente. Mas é verdade, né? O ódio ódio é um sentimento, correto? Você pode ser tomado pelo ódio. Mas ódio é fruto do Espírito ou da carne? Então, se o Espírito Santo está em você, você consegue superar? Aleluia! Você consegue superar, Senhor. Eu repreendo esse sentimento, esse ódio, e eu amo em nome de Jesus. Mas o que, gente? Aqui, Raquel. Falta de empatia, de olhar para o próximo, de entender o próximo. Mais alguém? Preconceito. Gente, a nossa sociedade é muito preconceituosa. A gente está fazendo hoje de todo tipo, né? É homofobia, cristofobia, que não sei o quê. Por tanto preconceito que existe. Orar pelos políticos, orar pelo nosso inimigo. Acho que é amor, né? Orar pelas autoridades, pelos políticos. Amém. A igreja está aqui, gente, para fazer o quê? Nosso reino é deste mundo? Não, nosso reino é eterno. Então eu quero dizer para você, se você tiver fé verdadeira em Jesus, você consegue superar. Coloca aí a lista, a palavra que for no seu coração, você consegue superar. Amém? Agora, vamos mexer, vamos buscar, vamos ao Todo-Poderoso, vamos orar, vamos jejuar, vamos pedir oração uns pelos outros. Vamos clamar para que Deus ministre, que Deus manifeste nas nossas vidas. Agora, se você não quer usar, não quer tomar posse, o que você tem, aí já é uma decisão sua. Amém, queridos? Então nós vamos orar hoje, amém? Antes de cear, quero convidar o Ministério de Louvor. Vamos orar. Eu não sei qual é a sua superação, qual é a sua luta, qual é o seu problema, mas eu sei quem é o seu Deus, e Ele está neste lugar, e nós vamos orar com fé, para que o Senhor ministre, que o Senhor quebrante, que o Senhor liberte, que o Senhor opere, que o Senhor desperte a sua igreja, porque nós somos um povo que crê em Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Coloque-se em pé se você puder, queridos.